Chegou aquele momento precioso de ouvirmos o Evangelho, a boa palavra de Cristo. Hoje nós vamos ver aqui um dos grandes milagres. Foram tantos, né? Mas certamente esse daqui foi um grande milagre que o Senhor Jesus operou há mais de 2000 anos atrás. E o Senhor Jesus vai chamar aqui Filipe, um dos apóstolos, para poder ajudá-lo, e também Filipe conhecia muito bem essa região aqui. E Jesus convida Filipe para uma tarefa que aos olhos humanos parecia impossível. E vamos ver aqui o que o livro de João descreve nesta tarde para nós. Bem, nós vamos precisar do livro de João, o capítulo é o de número meia dúzia, 6, e o versículo a seguir, nós vamos utilizar o 5. Vamos ler e ver o que a palavra de Deus nos diz. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Bom, a situação aqui é uma situação muito séria. Há uma multidão de pessoas e não é por acaso que Jesus vai em Filipe. Jesus queria experimentar Filipe, testar a fé de Filipe. Filipe conhecia muito bem aqui essa região. E a pergunta que Jesus faz não é para colocar Filipe em dúvida ou para confundi-lo, não. Na verdade, a pergunta de Jesus, ele já sabia o que iria fazer. Jesus já sabe de tudo. Ele sabe de amanhã, ele sabe de hoje, de ontem. A Bíblia diz que ele é alfa, ômega, princípio, meio e fim. Na verdade, o Senhor Jesus está querendo testar Filipe, ver o que tem dentro do coração de Filipe, ver como é que está a fé de Filipe. E isso acontece comigo, acontece com você. Às vezes lutas vão se levantar em várias áreas: casamento, emocional, financeira, sentimental. E nessas horas nós seremos experimentados. Por isso que nós temos que ouvir a palavra de Deus com cautela, com calma, com clareza. Deixar com que a palavra entre em nossos corações, para que ela crie raiz. E no momento oportuno, nós vamos poder usar então a nossa fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Bom, a pergunta aqui está clara. O Senhor Jesus pergunta para Filipe e há algum momento de silêncio. Filipe para, pensa. E aí vamos ver aqui o versículo agora de número 6. O texto continua. Diz assim: mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Em outras palavras, você confia no que vê? Ou você confia no que eu posso fazer? Essa é a pergunta, né? Que o Senhor Jesus está fazendo para mim e para você. Não podemos ser guiados por vistas. Não podemos confiar naquilo que vemos. Temos que confiar naquilo que o Senhor Jesus falou, mencionou. É nele que eu tenho que olhar. É para ele que eu tenho que seguir. E essa pergunta foi direto para Filipe, não se esqueça disso. O versículo agora de número 7, Filipe vai dar a resposta para Jesus. Mas a resposta que ele vai dar para Jesus não era a resposta que Jesus queria. Ele vai dar uma resposta de matemática humana. Ele vai dizer assim: Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Filipe está sendo guiado por vistas. Filipe dá uma resposta para Jesus de matemática humana.
olhando para a situação e calculando, bom, o que temos aqui não vai dar. E muitas das vezes nós também passamos por situações parecidas ou iguais. Olhamos e dizemos, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Não, a gente tem que trocar esse vocabulário. O missionário R.S. Soares diz que a linguagem da fé do Evangelho é um voo um pouco mais alto. É dizer eu tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, o senhor falou que Filipe foi reprovado? Sim. Não era isso que Jesus queria ouvir. E isso era o que estava dentro do coração de Filipe. Por isso que ele foi testado, por isso que ele foi experimentado. Essa era a fé de Filipe, uma fé limitada, uma fé que não tinha a visão ampla. Olha, Filipe poderia ter respondido, Senhor Jesus, eu não sei não, mas eu sei de uma coisa, o Senhor já fez tantos milagres e eu tenho certeza que Deus vai usar o Senhor vai fazer algo aqui extraordinário. E o que o Senhor precisar, eu estarei aqui do teu lado. Seria muito melhor essa resposta. Mas quando nós fazemos contas, matemáticas, não vai dar, eu não consigo, não dá, não. Isso é coisa humana. E aí nós precisamos sempre olhar para a palavra de Deus, fixar os nossos olhos nela, para que venhamos a chegar um pouco mais longe. E aí o Senhor Jesus, agora no versículo de número 8, e um dos seus discípulos, tinha mais ali também, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz, temos um rapaz aqui, que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas o que é isto para tanto? Bem, a palavra de Deus diz, não é? Sede fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Jesus quer o nosso pouco, porque Ele pode multiplicar e nos devolver 100 vezes mais. Eu não vou ter tempo de ler todo o texto sagrado aqui, mas o texto termina dizendo que houve uma multiplicação. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia, mais adiante, você pode ler na sua casa, ela vai dizer que todas as pessoas comeram e elas todas ficaram saciadas. 5 pães e ali os pães e os peixinhos que aquele rapaz levou e entregou para o Senhor Jesus, ele apresentou a Deus, multiplicou e um milagre aconteceu para toda aquela multidão. O Senhor Jesus não iria despedir eles de qualquer forma, de qualquer maneira. E todos voltaram para suas casas, abastecidos, saciados. Isso é o que Deus faz quando nós confiamos e olhamos para Ele. Que Deus te abençoe com esta palavra, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom, agora chegou aquele momento abençoado aqui na programação